A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza falando e vamos conversar mais uma vez aqui no nosso programa Palavras para a Alma sobre as nossas questões cotidianas à luz do Espiritismo. Hoje escolhi para a nossa conversa o livro Liberta-te do Mal, da benfeitora Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, nosso querido, né? Então, a página de hoje é o capítulo 16, com estoicismo. Para poder começar nossa conversa, eu queria dizer por que eu escolhi essa página, né? Nós estamos escutando o noticiário com muitas informações difíceis da gente processar, e isso com certeza, e é claro, natural, que nos traga tristeza, ou que nos traga algum tipo de sentimento de impotência, né? E mesmo sendo espíritas, é possível que em algum instante a gente se sinta assolado por algum tipo de pessimismo. E o conselho da nossa querida Joana é para dar coragem ao nosso coração, através desse entendimento filosófico que eu vou tentar explicar para vocês aqui, para nos ajudar nessa reflexão, né? Nos dar força. Então, o título já está falando aqui, é com o estoicismo. Isso quer dizer que a gente possa atravessar esses momentos difíceis de modo estoico. E atravessar de modo estoico requer a gente retomar qual é o conhecimento filosófico, né, do estoicismo. O que isso quer dizer? Então, olha, os estoicos eram os adeptos desse tipo de entendimento, né, do estoicismo, que se reuniam lá em Atenas, na Grécia, num local chamado Estoa, por isso que é estoicismo. É um pórtico, é um local onde eles se reuniam todo dia para conversar sobre essas ideias. E tinha um filósofo muito famoso chamado Zenão de Cício. Isso nós estamos falando assim, 300 anos mais ou menos antes de Cristo, tá? Então, lá na Grécia, ele trazia essas ideias e logo depois formou uma escola, né, de pensadores, de estudiosos desse tipo de pensamento. Então, os estoicos que se reuniam nesse lugar, né, eles tinham o seguinte pensamento, que o único bem que existe é a retidão da vontade. Sendo assim, eles consideravam sábios aqueles que podiam ser felizes mesmo no sofrimento. Mas como é que eles propunham isso? Como é que a gente pode ser feliz mesmo no sofrimento? Eles entendiam que a gente podia fazer isso tomando consciência da situação trágica, da situação difícil que é viver como humanos, né, nessa existência terrena. Dessa maneira eles entendiam então que se você tomar consciência que a vida aqui na Terra, né, a nossa existência humana, é uma vida trágica, difícil, com adversidades mesmo, nós então podemos passar por esse momento de uma maneira diferente, não entregues a ele. Então, os estoicos pensavam assim, nós não estamos entregues sem defesa à vida, porque a gente tem a vontade para poder agir diante da adversidade. Então, os estoicos estudavam a diferença entre o que depende de nós e o que não depende de nós. Aquilo que depende de nós, cabe ao homem poder agir, poder iniciar movimentos de diferença. E aquilo que não depende, o homem deve olhar sem reclamar, sem ficar na queixa, sem se desgastar. E o que fazia com que as pessoas achassem que os estoicos eram indiferentes. Não é isso. É que os estoicos usavam muito a razão. Então, viver estoicamente é viver bravamente, é viver de modo
reto, é viver de pé diante da adversidade. Não se deixar abater pela adversidade, porque já se sabe que a vida é assim. Então, vou ler aqui o parágrafo em que a Joana vai aconselhar a gente usar o estoicismo. Ela vai dizer assim: é necessário que te mantenhas em atitude estoica em relação às ocorrências difíceis da vida, preservando a coragem da fé e o entusiasmo na luta. Então, é um convite, é uma opinião dela, né? Que nesses momentos difíceis, que está tudo muito nebuloso, que possamos viver apoiados na vontade de agir, discriminando o que a gente pode fazer do que a gente não pode fazer. Então, pensando nas coisas enormes que estão acontecendo no nosso entorno, a gente pode sucumbir através do pessimismo, que ela vai dizer aqui, que o pessimismo consome os fracos e lentamente contamina os menos resistentes e com o tempo avança em direção aos fortes. Então, cuidado com o pessimismo, né? Cuidado com esse cansaço que vai dando mão ao pessimismo e vai roubando o colorido da nossa vida, roubando os nossos sonhos, né? Roubando o nosso ânimo. Cuidado, ela está dando pra gente aqui a dica da gente cuidar. E cuidar porque essa inquietação e essa insegurança que se mostra o tempo inteiro nos comentários nas ruas, nos noticiários, na televisão, nos aturdem e às vezes pode nos levar a um estado tal de falta de fé, de insegurança, que isso compõe quadros de depressão, de medo, de ansiedade, de desânimo, né? Então, como a gente já sabe as orientações dos espíritos, que estamos vivendo momentos em que depressão e suicídio vão ficar como possibilidades muito próximas às nossas experiências, nós que já temos todo esse estudo, esse entendimento de que estamos num processo de transformação, nós precisamos atravessar esse período com muita fé, com muita coragem. Diz a Joana no início dessa página que precisamos insistir no trabalho interno de preservação da harmonia interior, sendo esse o nosso grande desafio existencial, né? Então, essa inquietação, que também decorre de pouca reflexão, eu creio que quando a gente está investido da proposta de podermos nos reunir, ter grupos de estudo, grupos de partilha de experiências que a Casa Espírita nos proporciona, a gente pode passar por essa tempestade de um modo melhor. Seria assim, esse estoicismo com mais amor, né, na verdade, porque os estoicos, eles propunham que a gente se apoiasse bastante na razão. Isso é para não sucumbir aos sofrimentos emocionais, né? Então, se a gente puder aliar esse conhecimento que os estoicos nos aconselham, da gente usar nossa vontade para agir apoiado na razão, não é? Nós podemos também pensar que tudo isso pode acontecer juntando-se o amor. O amor a si, amor ao próximo, amor a Deus, pode nos ajudar a atravessar tudo isso, mas de um modo melhor. Porque para Deus, mais do que as ações são importantes, mas mais do que as ações, é o modo como a gente passa pelas ações que importa, né? Por isso que a Joana vai lembrar de uma frase aqui interessante, que é assim: Deus em nossa vida olha mais para os advérbios do que para os verbos. Olha que frase interessante. Porque os verbos mostram nossa ação, mas os advérbios são aquelas palavrinhas que ficam juntinhas de um verbo e que mostram a qualidade da nossa ação, né? Então, a nossa ação, vamos imaginar que a gente tem a ação de fazer uma caridade, uma beneficência. Mas você pode fazer essa caridade com raiva, você pode fazer essa caridade irritado, né? Você pode fazer também essa caridade com um coração generoso, pode fazer com alegria, com bem-estar. Então, o recado de hoje é:
nesse momento em que a gente está vivendo uma grande neblina, uma grande transformação, muita fumaça, né? Muito turvamento da nossa visão, a gente precisa se apoiar nessa sugestão da Joana de Ângeles do estoicismo, usar a nossa vontade para agir, usando a nossa razão para tomar decisão, mas jamais esquecer o amor, porque o amor é a qualidade primeira e mais essencial de toda e qualquer ação no bem. E aí não podia deixar de citar Jesus, nosso amado mestre, que, como diz a Joana de Ângeles aqui, é uma estrela polar que veio à Terra para apagar a escuridão da ignorância. Que possamos, como Jesus, avançar confiante rumo ao nosso crescimento espiritual. Até breve, amigos. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.